Saudações a todos que nos prestigiam com a sua audiência, sejam bem-vindos ao vivo ou através da gravação a mais um episódio, a mais um encontro do Núcleo de Formação Liberal. Para quem não sabe, este projeto é uma iniciativa que hoje é conduzida em parceria entre o Instituto Liberal, o Instituto Liberal do Nordeste, o Instituto Libercracia e o Instituto de Formação de Líderes de Goiânia, que tem por propósito o estudo sistemático, expositivo e introdutório dos principais autores que servem de referência à tradição liberal. A cada mês nós estudamos um autor, um tema, temos uma abordagem temática diferente, sempre intercalando um autor nacional, uma temática nacional, com um autor internacional. Nós geralmente fazemos 2 encontros. No começo eram 3, nós reduzimos para 2, porque isso facilita o nosso planejamento e o desenvolvimento do trabalho. Mas os encontros consistem em uma relatoria, que é uma apresentação com um convidado ou com um integrante de um dos institutos que integram a bancada, falando sobre a obra do autor, seja baseando-se em um trecho, um texto referencial do autor que está sendo estudado, ou sobre o autor que está sendo estudado. Na sequência, nós temos uma fase interativa em que todos os representantes da bancada e o público que desejar tecer considerações ou fazer perguntas interagem, questionam, fazem comentários sobre o tema que está sendo estudado. Desde o começo do Núcleo de Formação Liberal, já passaram outras instituições por aqui, nós já tivemos conosco o Grupo de Estudos Dragão do Mar, o Projeto Pragmata, também já foram parceiros do projeto. Nós já estudamos os seguintes autores: Friedrich Hayek, Joaquim Nabuco, Edmund Burke, Roberto Campos, Ludwig von Mises, José Guilherme Melchior, Thomas Sowell, Antônio Paim, Ayn Rand. O Biratã Borges de Macedo, Murray Rothbard, José Ortega y Gasset, José Osvaldo de Meira Pena, John Stuart Mill, Aureliano Cândido Tavares Bastos, Milton Friedman, Rui Barbosa, John Locke, Visconde de Uruguai, Frei Caneca, Adam Smith, Alexis de Tocqueville e o professor Miguel Reale. Esses foram os 23 autores que nós já estudamos no Núcleo de Formação Liberal. No nosso 24º mês, este mês de agosto de 2022, nós vamos estudar em um encontro único a vida e obra de Henry David Thoreau, este pensador norte-americano que teve um grande impacto na tradição libertária, principalmente, mas influenciou vários ativistas com a sua teoria da desobediência civil. E o foco do nosso debate será exatamente este pequeno texto, este opúsculo, Desobediência Civil, que o Instituto Liberal lançou recentemente em uma tradução feita por Pedro Henrique Ferreira e José Gomes, com revisão de José Gomes e deste que vos fala. É uma adaptação do texto de Thoreau, justamente esta obra Desobediência Civil, que é a obra mais focada na reflexão política do autor, que poderia, portanto, servir de inspiração ao nosso estudo sobre a influência que ele exerceu sobre a tradição liberal. Mas hoje, em vez de uma relatoria, nós vamos ter um bate-papo informal. Sequer nós colocaremos um dos integrantes da conversa em tela cheia, nós estaremos batendo papo. E estará comigo o nosso amigo Josezito Padilha, do Instituto Liberal do Nordeste. Josezito, obrigado mais uma vez pela parceria nesse projeto. Faça aí o seu cumprimento ao público que nos acompanha. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como disse o Lucas, vamos aqui conversar, bater um papo sobre o Thoreau, Henry David Thoreau, especialmente sobre a obra que ele trata sobre o dever da desobediência civil, mas também abordaremos um pouco dos aspectos, né, da seu pensamento, suas filosofias e sua vida, né? E espero que vocês gostem, né, de estar aqui conosco, viu? Então, boa noite e aproveite. Excelente, Josezito. Reitero as palavras do Josezito. Espero que vocês gostem de nos acompanhar.
Como eu disse, hoje vai ser um bate-papo, mas eu vou iniciar com uma apresentação geral da biografia, muito sintética, da biografia de Thoreau, quem foi essa figura, Henry David Thoreau, nascido em Concord, em 1817, falecido em 1862, um homem, portanto, que viveu exclusivamente dentro do século XIX. Ele foi poeta, naturalista, pesquisador, historiador, filósofo e um filósofo transcendentalista. O transcendentalismo, que é uma corrente de pensamento, é um movimento filosófico e também um movimento poético, um movimento artístico desenvolvido na América do Norte, justamente nas primeiras décadas do século XIX, que é inspirado no pensamento kantiano sobre o transcendental e, ao mesmo tempo, expressa uma reação ao racionalismo inveterado e uma exaltação ao indivíduo, mas inserido nas relações com a natureza e com a sociedade. E ele é um conceito que surgiu ainda na Nova Inglaterra, na metade do século XIX, é chamado, às vezes, de transcendentalismo estadunidense, para diferenciar de outros usos da palavra. Começou como um protesto contra o estado em que a cultura e a sociedade se encontravam na época. Em particular, um protesto contra o intelectualismo excessivo de Harvard e a doutrina da Igreja Unitária, né? Era um protesto feito por autores como Ralph Waldo Emerson, que foi, inclusive, um dos mestres de Thoreau, o próprio Thoreau, Margaret Fuller, Amos Bronson Alcott, Orestes Bronson, William Ellery Channing, Frederick Henry Head e Theodore Parker. São alguns dos autores dessa corrente transcendentalista. Segundo Ralph Waldo Emerson, nós podemos reconhecer a tradição transcendentalista na qual Thoreau se inscreve por algumas características, que seriam essencialmente um respeito pelas intuições, o aspecto intuitivo do ser humano, a fuga da competição, dessa intensidade da vida urbana, da vida moderna, que já estava ganhando espaço e corpo na sociedade americana, sobretudo, a sociedade de consumo já estava emergindo, e Thoreau e os transcendentalistas tinham uma relação ambígua com esse meio de vida, com essa estrutura cultural e social que estava surgindo. A busca de um estilo de vida crítico e, até certo ponto, solitário, porque, como nós poderemos apreciar, ao contrário do que se pode pensar, Thoreau não era de maneira nenhuma um misantropo, ele não odiava a companhia das pessoas, ele recebia visitas e retribuía essas visitas, não era um homem que tenha se isolado completamente da vida social, mas havia um certo apelo a vida, a se isolar para contemplar a natureza, contemplar o significado da vida, da existência. Uma apreciação muito forte pela natureza, pelo simbolismo da natureza. De certa maneira, havia aí uma influência no pensamento de Thoreau da visão de Jean-Jacques Rousseau, do romantismo de Rousseau, da visão idílica da natureza, da vida natural, e também de textos orientais, que ele também se debruçou sobre o pensamento e a filosofia oriental. Inclusive, chegou a simpatizar com teorias orientalistas, como a reencarnação, o retorno, né? Essa visão das tradições religiosas e espirituais orientais. A vida, por consequência, em ambientes rurais, é uma coisa muito marcante desse pensamento transcendental, por eles quererem relativizar o domínio da vida industrial, da vida urbana, apreciavam a vida rural. A paixão pelo extraordinário era outro elemento do transcendentalismo. Um certo desapontamento com o comportamento humano, com a humanidade, uma visão bastante sarcástica, crítica da vivência humana, das ações humanas. Respeitar o governo só se este defender as leis que as suas mentes contemplam, e isso a gente vai, de certa maneira, focar quando a gente estudar o pensamento político dele, que é o objetivo nosso hoje. Não se engajar em muitas atividades públicas, como missões religiosas, o voto era uma característica dos transcendentalistas, e o desdém pela educação organizada. Essas características marcavam esse movimento artístico. Cada transcendentalista vai pesar a mão
em um ou outro desses elementos, a depender da sua personalidade, do caminho que preferir seguir, mas Thoreau estava dentro dessa corrente estética, artística e filosófica dos Estados Unidos do começo do século XIX, muito por influência da sua amizade com Ralph Waldo Emerson, que foi um dos mais proeminentes autores transcendentalistas. Thoreau publicou, entre ensaios, artigos, jornais e poesias, mais de 20 volumes. Então, é um escritor muito produtivo, um autor muito, muito produtivo. Produziu ensaios sobre história natural e filosofia, naturalmente, antecipando os métodos e as preocupações da ecologia e do ambientalismo, e justamente por ele ter essa relação muito simpática, muito próxima com a natureza, com o meio rural, com os animais, né? Toda essa dimensão, o Thoreau já introduzia preocupações ecológicas, preocupações com o meio ambiente. O estilo dele de escrita literária intercalava observações da natureza, o que ele observava, as impressões que ele tinha da vida natural, a sua experiência pessoal, símbolos, sentidos simbolistas e dados históricos. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma grande sensibilidade poética e uma paixão yankee, tipicamente yankee nesse caso, né, específico, pelo detalhe prático, que é um povo muito prático, o povo norte-americano. O Tocqueville fala isso, outro autor que a gente já estudou da Democracia na América, então tinha isso na personalidade artística e intelectual de Thoreau. Ele também... Lucas, Diga. Outro aspecto a ser destacado nas publicações de Thoreau foi que ele escreveu, digamos assim, diários durante a vida toda. Ele tinha esse costume de sempre, para fechar o dia, assim, ele registrava tudo em diários. A maioria desses diários eu acredito que não tenham sido publicados, né? Mas devem estar, talvez, guardados em algum arquivo, algum acervo de alguma biblioteca. Quem sabe a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Mas ele tinha esse aspecto, ou seja, ele observava a natureza, os pássaros, né? E ele ficava, digamos assim, praticamente no estado transcendental, meditativo, né? Ele conseguia ficar tão imóvel, né, que, por exemplo, os animais eles se movimentavam em torno dele e ele praticamente é como se não existisse, né? Ninguém notava a sua presença. Então é muito interessante esse aspecto, assim, que ele não só observava a natureza, mas registrava todas as impressões, não só da natureza, mas da própria vida dele, como ele se sentia, o que ele pensava, entendeu? As reflexões, entendeu? Pode continuar, meu amigo. É como se submergisse no que ele estava observando. Isso. É uma imersão. Bem, além de tudo isso, Thoreau era um notório abolicionista, defendia o fim da escravidão, achava a escravidão um absurdo, realizou algumas palestras, algumas leituras públicas, atacando as legislações que existiam contra as fugas de escravos. E o pai dele era um fabricante de lápis, a mãe uma dama que contratava pensionistas. Ele se formou na Universidade de Harvard em 1837, apesar de os transcendentalistas se terem desenvolvido, como eu acabei de falar, como críticos da intelectualidade de Harvard, da intelectualidade típica de Harvard, e defendia um reformismo de ênfase individualista, que é uma característica do transcendentalismo enfatizar o indivíduo e não o coletivo, mas defendendo uma relação próxima desse indivíduo com a natureza, o contato constante do indivíduo com a natureza. A morte do seu irmão, John, em 1842, foi uma grande dor para Thoreau. Ele escreveu um livro de diário, como acabou de dizer o José Zito, A Week on the Concord and Merrimack Rivers. Ele escreveu em 10 anos esse trabalho, entre 1839 e 49, o que, segundo ele próprio, ajudou a superar a morte do irmão, a enfrentar a morte do irmão e manter a memória do irmão viva. Ele, em 1845, portanto, aí, enquanto ele estava escrevendo esse diário, para viver uma vida simples e protestar contra o sistema, as obrigações da sociedade, como nós vamos ver, ele se instalou em uma cabana que ele mesmo construiu, perto do lago Walden, que é, não por acaso, o nome de um dos seus livros mais famosos, perto do lago Walden, perto de Concord, em Massachusetts,
onde ele pôde se dedicar em tempo integral a escrever e observar a natureza a que ele tanto se afeiçoava. 2 anos depois, em 1847, ele foi viver com o Ralph Waldo Emerson em Concord. Em 1846, Thoreau se recusou a pagar um imposto que o governo impôs para financiar a guerra no México, a guerra entre Estados Unidos e México, que ele considerava injusta, contrária aos princípios da liberdade, dignidade e lealdade, absurda. E por ele se recusar a pagar esse imposto, ele foi preso por uma noite e solto no dia seguinte, quando, em meio aos seus protestos, porque ele não queria que isso fosse feito, ele queria que fosse levado até o fim a atitude dele de resistência àquela guerra, ao pagamento daquele imposto que financiaria uma guerra injusta, a tia dele pagou o imposto por ele e ele foi liberado. Com base nessa experiência, foi que, em 1849, ele escreveu esse ensaio Desobediência Civil, que trata justamente da importância de reagir à tirania, reagir aos abusos, às imoralidades perpetradas pelo Estado, pela autoridade. Anos depois, ele publicou, em 1854, o livro Walden, que eu acabei de mencionar, ou Life in the Woods, no qual justamente ele descreve a sua experiência de vida no Lago Walden. É essencialmente uma autobiografia desse escritor, em que ele, ao mesmo tempo, segundo os seus intérpretes, declarou a importância da sua independência pessoal. Ao mesmo tempo, ele é um registro de uma experiência social, essa experiência do homem vivendo na zona rural, na cabana, isolado, em contato com a natureza, uma espécie de viagem de descoberta espiritual, o que tem muito a ver com o que o Josefito acabou de falar, essa imersão dele no meio em que ele se inseriu, e um manual para a autossuficiência. O livro, ao mesmo tempo, todas essas características estão contempladas no trabalho. É uma espécie de manifesto poético contra a civilização industrial moderna, que ganhava força nos Estados Unidos. Esse apelo da correria, o apelo da indústria, o apelo da vida urbana, o Thoreau não gostava muito disso, né? Então, ele, evocando esse aspecto da relação com a natureza, de certa maneira, também questionava a submissão a esse estado de espírito da vida urbana moderna. Tinha uma coisa um tanto idílica na obra. Há muito de romantismo, né, nessa visão, né? Não é bem o romantismo alemão, europeu, mas há certamente influências dessa corrente de ideias, né? O próprio Rousseau, como você bem mesmo disse, né? Ele já é praticamente um precursor, né, da visão romântica, né? Só que com o surgimento do industrialismo, da indústria moderna, então isso começou a afetar em alta escala, em massa, né, toda a sociedade, né, todas as sociedades, uma por uma, foram, né, aderindo ou caindo nesse circuito, né, moderno, né, da modernidade, que é exatamente a fabricação em massa, né, a manufatura em massa, né? A indústria, né? Então é isso. E a gente tem até alguns autores do conservadorismo que demonstram uma certa nostalgia com essa vida idílica do campo. Roger Scruton, Russell Kirk, a gente vê nesses autores uma certa feição a esse modo de vida e uma certa crítica a essa sociedade liberal moderna de consumo, industrialista. A gente vê isso, de certa maneira. Mas o Thoreau, ele faz uma combinação entre esse espírito idílico e o individualismo. O pensamento dele é individualista, ele enfatiza o indivíduo. Não, e ele, de certa forma, digamos, as suas ideias não são ideias assim, digamos, metafísicas, ideias espirituais, religiosas, são ideias assim que estão vinculadas à sua vida mesmo, pessoal. Ou seja, ele realiza essas próprias ideias, ele torna essas ideias numa prática, usando a palavra que os marxistas gostam, numa praxis, né? Ou seja, cotidiana, todo dia ele vai realizando, ou seja, a sua vida, ele tenta transformar a sua vida, tornar a sua vida coerente com aquilo que ele pensa, e vice-versa, entendeu? Quer dizer, não é uma coisa que está apenas no plano do abstrato, é uma coisa que ele leva a consequências concretas. Ele realizou muitas dessas ideias que ele defende, né? E no Walden, ou A Vida nos Bosques, ele relata essa experiência de como é que ele conseguiu, né? Até que ponto, inclusive, ele conseguiu realizar
a ideia que ele tinha, né, sobre a própria vida individual de um homem, né, como se daria, né, numa situação dessa, né, que é uma situação assim difícil, né? Vida rural nunca foi uma coisa muito fácil. No Walden, ele diz assim que ele trabalhava, né? Mas ele cozinhava, inclusive, seu próprio jantar, entendeu? Todo dia, né? Ele cozinhava seu próprio jantar e ele fazia todas as tarefas necessárias para dar à sua vida um mínimo de conforto, né? Naquelas condições. Bem, ele, diante da crescente complexidade da vida social urbana dos Estados Unidos, o exponencial crescimento da industrialização, da urbanização, Thoreau defende, insatisfeito com os desperdícios e ilusões que ele verifica nesse modo de vida, um retorno a um modo de vida mais simples. E ele se inspira pela filosofia do confucionismo, se retira em 1845 para a floresta, constrói a casa, como nós dissemos, com as próprias mãos, passa a viver com o mínimo necessário, mas ele tem um propósito, quando ele faz isso, de ter uma compreensão mais ampla da sociedade, descobrir as verdadeiras necessidades essenciais da vida, né? E ele pôde confirmar não apenas que uma vida simples e humilde é viável em termos financeiros, mas construiu uma nova visão do homem, quase que mística, através dessa experiência. Mas, como bem disse o José Zito, não é uma experiência mística que o dissocie da vida real. É uma coisa completamente levada a efeito na concretude da sua vida, do seu cotidiano. Esse livro se tornou uma referência para os ecologistas, mas também para o movimento hippie. De certa maneira, evocou já no século XX esse modo de ser, essa atitude rebelde, vamos dizer assim, do Thoreau. Era um amante da natureza, falava sempre sobre as vantagens da vida natural, e o seu ambientalismo se expressa, por exemplo, na seguinte sentença que ele exprimiu. Quero dizer uma palavra em defesa do ambiente natural e da liberdade absoluta. Uma declaração extrema, pois já há muitos defensores da civilização. Então, ele se coloca como um advogado da natureza, da vida rural, da vida natural, porque, segundo ele, já havia muitos a defender um modo de vida mais artificial, mais urbanizado. Tornei-me vizinho dos pássaros, não por ter aprisionado um, mas por ter me engaiolado perto deles, comentou também o Thoreau na sua obra O Walden. Até o final da vida, ele fez longos passeios pela natureza, preferindo os lugares mais selvagens, dizia preferir o pântano mais lamacento ao mais belo jardim, para realmente ter um contato com a verdade da coisa e não com a coisa enfeitada, a coisa artificializada. E era um cético em relação ao progresso tecnológico, né? Ele criticando aquele embrião da sociedade de consumo que já era a sociedade americana da época. Mas, pessoal, o foco do nosso estudo, que é a obra pela qual, até talvez pela sua dimensão e pela sua originalidade, é o foco pelo qual ele ficou conhecido especificamente no meio do liberalismo, do movimento liberal, é mesmo a desobediência civil. Como eu disse, esse livro foi escrito porque ele se recusou a pagar impostos que financiariam uma guerra injusta, financiavam também uma sociedade, o Estado, que impunha uma sociedade ainda escravista. Thoreau era contra tudo isso, se recusou a pagar o imposto, foi preso e refletiu sobre essa sua atitude de resistir a esse abuso, a essa tirania que ele criticava de maneira pacífica, porque não liderou uma revolução, não usou de artifícios violentos, simplesmente recusou-se a cumprir o que se considera tradicionalmente um dever civil, que é pagar os impostos. Então ele se recusou a fazer isso, e com isso exemplificou moralmente aquilo que ficou conhecido como desobediência civil. No entanto, é importante não sermos reducionistas e destacarmos, antes de nós nos debruçarmos sobre o texto do Desobediência Civil, que isso não significa dizer, no caso específico de Thoreau, que ele fosse um pacifista sistemático. Não é este o caso. Até porque ele defendia, por exemplo, o John Brown. John Brown era
um abolicionista americano, um líder abolicionista dos Estados Unidos, que defendia rebeliões de escravos, ou seja, ele defendia um encaminhamento violento na resistência à tirania. Thoreau dizia que há situações que, sim, podemos recorrer à violência. Então, ele não era um defensor de uma adoção universal e sistemática da desobediência puramente civil, pacífica. Condenou a guerra contra o México não por um pacifismo absoluto e sistemático, mas porque considerava aquela guerra injusta, né, e um meio de expandir a escravidão para mais um território. Ele tinha uma atitude ambivalente em relação ao capitalismo e à industrialização. Há momentos em que ele elogia o comércio, expressa admiração pelo cosmopolitismo do comércio, mas há outros em que ele, como nós dissemos até aqui, lamenta a estrutura industrialista da sociedade moderna. Protegia os animais, as áreas selvagens, o livre comércio, e desaprovava o domínio dos nativos americanos, a escravidão dos africanos, a utopia tecnológica, o consumismo, o entretenimento de massa, as aplicações mais frívolas da tecnologia. Bem, esse é um quadro geral do que representou Henry David Thoreau, e agora nós podemos passar para o Desobediência Civil propriamente dito. O que ele diz desse livro, em que ele defende a atitude moral e pacífica de resistir à tirania do Estado, à tirania do governo. Eu já começo a passar pelas páginas desse opúsculo com os seus primeiros parágrafos, as suas primeiras linhas, que são emblemáticas para discutir algumas das aplicações teórico-políticas do pensamento de Thoreau, porque há muita discussão sobre até que ponto ele poderia ser vinculado ao anarquismo individualista. A gente sabe que Murray Rothbard funda o anarcocapitalismo no século XX como uma derivação da escola austríaca que leva à defesa da extinção absoluta do Estado e à privatização de tudo, inclusive a segurança e a justiça, que são funções que mesmo os minarquistas defendem, aqueles que defendem o Estado mais mínimo possível e cogitável, defendem que o Estado deveria desempenhar. Os anarcocapitalistas defenderam o anarquismo, portanto, a extinção do Estado, mas com viés individualista, defendendo o livre mercado, a economia de mercado, e não o anarcocomunismo de autores como Bakunin, por exemplo. Mas Rothbard evocava autores do século XIX como inspirações para o seu trabalho. Muitos desses autores, Benjamin Tucker, por exemplo, eram autores proudhonianos, de inspiração proudhoniana, mutualistas. Não eram exatamente autores que poderiam, se eles estivessem convivendo com Rothbard, concordariam ipsis literis com a teoria rothbardiana. Inclusive, eram críticos à grande propriedade, defendiam a pequena propriedade. Então, não era exatamente a mesma linha que o Rothbard seguiria, mas ele evoca esses autores como inspiração para a sua tradição anarquista. E o Thoreau é evocado como um autor que inspirou reflexões anarquistas num sentido individualista, porque, evidentemente, do pensamento dele não se poderia deduzir nenhuma consequência coletivista, socializante, qualquer coisa do gênero. E isto muito em função destes primeiros parágrafos, destas primeiras linhas do Desobediência Civil, onde se lê o seguinte, na tradução do nosso Instituto Liberal que nós revisamos. Concordo sinceramente com o slogan "O melhor governo é aquele que governa menos". Até aí não há anarquismo, porque ele está dizendo que o governo que governa menos, e não que não governa nada, ainda não chegou a este ponto. E eu gostaria de ver isso utilizado na prática mais rápida e sistematicamente. Levado aos extremos, este slogan representaria o seguinte, que melhor representa aquilo em que eu acredito. O melhor governo é o que não governa de forma alguma. Aí já aparece que os anarquistas que evocam a tradição de Thoreau usariam como justificativa para associá-lo a uma atitude de contestação à legitimidade do Estado. Entendo que assim que os homens estiverem preparados, será esse o tipo de governo que eles terão. O governo, na melhor das hipóteses, é apenas uma estrutura conveniente. Mas a maioria dos governos é, por vezes, uma estrutura inadequada.
e todo governo acaba por ser inconveniente em absoluto. As objeções que têm sido levantadas contra a experiência de um exército permanente, e elas são muitas e importantes e é justo que sejam levantadas, podem ter como consequência se voltar contra o próprio governo. O exército permanente é tão somente um braço do governo permanente. O governo em si, que é meramente uma configuração que o povo escolheu para realizar a sua vontade, está também sujeito a excessos e corrupções, antes mesmo que ele, o povo, possa utilizá-lo como recurso. Prova disso é a Guerra Mexicana, que foi o motivo da prisão dele, de se revoltar contra o imposto usado para financiar esta guerra. Fruto do trabalho de alguns poucos indivíduos que utilizam o governo permanente como um aparelho privado, diferentemente do povo em geral, que não teria aprovado um empreendimento desses. Realmente são declarações que rimam com anarquismo. Faz sentido que os anarquismos evoquem esse parágrafo como uma legitimação dos seus discursos. Mas ele prossegue. Este governo americano, que vem a ser ele senão uma tradição, ainda que recente, buscando transmitir-se por completo à posteridade, mas que a cada instante vai perdendo sua integridade. Ele não tem a coragem nem a vitalidade de um único homem vivo, pois um só homem pode dobrá-lo à sua vontade. O governo é um tipo de arma de brinquedo para o próprio povo que pode se voltar contra ele mesmo. Mas nem por isso é menos necessário. O povo deve ter algum instrumento complexo e ouvir seu barulho para satisfazer a sua ideia de governo. Dessa forma, os governos são uma mostra de como é possível conduzir os homens coercitivamente, ou mesmo imporem-se condutas a si mesmos, se isso resultar em benefícios próprios. Isso é bom e todos devemos admiti-lo. No entanto, este governo jamais promoveu por si mesmo qualquer empreendimento útil, a não ser pela agilidade com que deixa de atrapalhar. Então, o governo é melhor quando não atrapalha. Lucas, a gente tem que contextualizar um pouco assim, essas afirmações, porque naquela época, em 1849, né, praticamente grande parte do território americano ainda era descolonizado, não tinha gente, não tinha colonos, nem pioneiros. Esse movimento dos pioneiros surgiu há umas 2 décadas, principalmente após a anexação do México e principalmente após a Guerra Civil, que houve uma descoberta de ouro, né, na terra dos Apache Sioux, né? E aí, pronto, aí começou uma corrida de ouro até a Califórnia e tudo mais. Mas era realmente um deserto de governo. Ou seja, tinha lá um arremedo de governo, nominalmente, mas o que ele fazia na maior parte dos locais, né? Era muito frágil. A estrutura estatal, né, em grande parte do território americano, era virtualmente inexistente, entendeu? Então, quando aparecia um coletor de impostos, né, para recolher o tributo, as pessoas simplesmente, né, se revoltavam, não entendiam, né? Achavam injusto pagar impostos. Por quê? Porque não tinha nada. Né? Simplesmente aparecia de paraquedas o coletor de impostos por mim, né? e você paga ou vai preso. Né? Era assim que funcionava. Né? O Thoreau até chega a dizer, né? Um cidadão, né? Um indivíduo é capaz de ser preso por não pagar seus impostos, né? Mas se ele roubar do próprio governo, ele no outro dia já está solto. Entendeu? É um negócio assim. Então, havia realmente essa realidade norte-americana dessa época, que era a realidade de fronteira, né? A fronteira estava se expandindo, mas isso não quer dizer que dentro da fronteira houvesse uma civilização como havia na Europa, cidades. Você pode ver pelos livros de história que as cidades no oeste americano, nessa região do centro do país, eram cidades muito simplórias, feitas de madeira, não tinha... isso aí era muito precário, entendeu? A coisa era muito precária.
Então, ele tinha essa ideia, mas é preciso contextualizar a realidade em que ele vivia, que era uma realidade, para a maior parte das pessoas que moravam lá, uma realidade miserável até, comparado com os padrões vigentes à época, inclusive. Hoje seria uma realidade miserável, sem a menor sombra de dúvidas, né? Perfeito. Ele continua. Ele não mantém o país livre. Aí vem exatamente o que o José Zito acabou de falar. As terras do Oeste não são povoadas por ele, assim como ele não educa. O estilo intrínseco do povo americano é o responsável por tudo que temos alcançado. E teria sido feito muito mais se o governo não tivesse, às vezes, interferido. Pois o governo é um meio pelo qual os homens deveriam conseguir ficar em paz entre si. E, como já foi dito, o povo é deixado mais em paz pelo governo quando isto é mais conveniente. O comércio e os negócios, caso não fossem feitos com borracha da Índia, jamais superariam as barreiras que os legisladores insistem em colocar no seu caminho. E se apreciássemos esses homens levando em conta tão somente as implicações das suas atitudes, a despeito de suas intenções, eles fariam jus a serem classificados e punidos como são aqueles indivíduos nocivos que têm por hábito obstruir as ferrovias. Entretanto, falando objetivamente como cidadão, diferentemente daqueles que se chamam antigovernistas, digo que desejo agora um governo melhor e não o seu fim. Portanto, pragmaticamente, né, o Thoreau não assumia uma postura militante no sentido do anarquismo. Ele não defende a extinção do governo. Ele defendia, primeiro, um governo melhor, mas também menos governo. Isso aí, sem dúvida. Né? Ele não defendia um governo invasivo sobre o indivíduo, invasivo sobre a propriedade, ou seja, que oprimisse, que cobrasse tributos e mais tributos. Ele defendia a liberdade do indivíduo de digamos assim, de realizar, construir sua própria vida, seus próprios sonhos. Só que ele, evidentemente, também, pelas palavras que ele expressa, ele não era um anarquista, não era, entendeu? E eu não sei nem se a gente poderia classificar como minarquista. Eu acho que ele não entrava muito, ele era um homem prático e pragmático. Ele não entrava muito em detalhes filosóficos sobre anarquismo, sobre minarquismo, sobre... Não. Ele era um pragmático e um prático. Não há uma definição por parte dele a respeito disso. Não há uma definição conceitual. Ele flerta com a rejeição do Estado, depois ele recua, ele não define sistematicamente uma posição. Ele na verdade, ele fica assim, nesse jogo um pouco dialético, digamos, né? E fica jogando com isso aí, mas sem necessariamente tomar uma decisão definitiva, né, sobre essa questão. Josezito, está aí ainda? Tô aí. Ah, tá, achei que tinha travado. Bom, é claro, o intérprete posterior, né, ele pode tirar das citações e levar para o lado que ele preferir, puxar a sardinha para o seu lado. Agora, o autor em si, o Thoreau, ele não definia sistematicamente uma posição nesse debate. Ô, Lucas, tem aqui o Jânio Rodrigues, ele também, ele diz a seguinte: mas também não existia esse conceito de social-democracia onde a população esperava retorno de impostos. Com certeza, eu acho que nos Estados Unidos naquela época, em grande parte do território americano, não se podia nem falar em Estado propriamente liberal, entendeu? Porque não tinha nem instituições. Na maior parte das cidades, às vezes mal tinha um delegado, o xerife era escolhido pela população local, não tinha autoridade, só nas grandes cidades que você tinha algum resquício, né, algum representante de juízes, tinha instituições representativas, né, do governo central, né, mas não tinha propriamente um Estado que se pudesse chamar de liberal, né, que defendesse direitos, ou seja, vigorava, inclusive, em boa parte do território americano, né, mas eu diria a lei natural, né? Ou seja, e que inclui também a lei do mais forte. Ou seja, às vezes vigorava ou predominava a lei do mais forte, né? Porque não havia justiça em muitas partes do território americano, a quem recorrer, não tinha um exército, uma polícia, nada, entendeu?
consequentemente, também não se pode falar de retorno de impostos, porque uma coisa está, né, se não há Estado, ou o Estado é muito precário, como é que pode haver retorno? O retorno de impostos, dos impostos, sempre são instituições, construções, segurança pública, educação, qualquer coisa que o Estado, digamos, tenha resolvido fazer a título de serviço público, né? Mas, naquela época, realmente, em grande parte do território americano, você não tinha nem sombra do que se pudesse chamar de alguma retribuição estatal pelo pagamento dos impostos, né? Também tem uma coisa é certa, os impostos naquela época não eram tão excessivos, né? Tá certo? Não eram, de maneira alguma, né? Havia impostos sobre, talvez, comércio, imposto per capita, o dízimo, né? Per capita, o dízimo, né? Se cobrava, sei lá, mas não havia, assim, o que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial, né? Que houve realmente um crescimento do Estado, né? E um crescimento, inclusive, da arrecadação tributária em todos os países do mundo, mas nos Estados Unidos também. Sim, era assim até no Brasil, apesar da nossa tradição patrimonialista, se a gente olhar os ministérios da República Velha, os ministérios do Império, e comparar com o que acontece depois do Vargas, é uma diferença absurda. É uma diferença brutal. Brutal da máquina do Estado, dessa intenção de, como disse o Jânio, obter retornos cada vez mais poupudos dos impostos e dessa máquina, como se ela fosse produzida. O Jânio, aliás, não confundir, tem nada a ver com o Jânio Quadros, que renunciou 61 anos atrás, hoje é o marco da renúncia de Jânio Quadros. Jânio é um dos fundadores do Instituto Libercracia, está aqui conosco assistindo, e ele nos confidenciou, antes desse encontro, que era um admirador dos transcendentalistas, gostava muito de Ralph Waldo Emerson, especificamente, então estaria ligado conosco aqui nessa conversa sobre Thoreau. Obrigado pela audiência e pelo comentário, Jânio. Um grande abraço, sempre bem-vindo. Então, mais adiante, ele diz assim: a razão prática pela qual, quando o poder está nas mãos do povo, a maioria prevalece e governa por um bom tempo, não está em que ela provavelmente tem razão. Muito menos ainda porque eventualmente pareça mais justo aos olhos da minoria, mas sim no fato de que a maioria é mais forte. Ponto. Ponto. Mas um governo no qual a maioria governa em todas as questões não pode se basear na justiça, mesmo na medida do entendimento dos homens. Não pode haver um governo em que a maioria não decida de fato o que é certo ou errado, mas a consciência, no qual essa maioria decida apenas aquelas questões às quais se apliquem meras normas de conveniência. Deveria cada cidadão, mesmo por um momento, renunciar à sua consciência ou, em última instância, se dobrar à legislação? Por que possui cada homem uma consciência, então? Penso que devemos ser homens, em primeiro lugar, e só então súditos. Não é desejável cultivar o respeito às leis tanto quanto ao direito. A única obrigação que tenho o direito de assumir é fazer a qualquer momento aquilo que eu acho certo. A postura rebelde do Thoreau. É uma postura rebelde mesmo, uma postura inconformada, inconformista. Ele mesmo era um reformista, né? Só que não era um reformista de cátedra, né? Não era um reformista que ficava no seu gabinete só votando, né, em candidatos, né, que eventualmente ele concordasse com algumas das suas ideias, esperando que algum dia essas ideias se tornassem maioria na Casa Legislativa. Ele levava à prática as suas convicções. Foi preso, meu Deus do céu. Foi preso por causa disso. É esse o nível. É verdade que uma corporação não tem consciência, mas uma corporação de homens conscienciosos é uma corporação com uma consciência. A lei nunca tornou os homens nem um pouco mais justos. E diante do seu respeito por ela, mesmo os bem-intencionados são diariamente transformados em agentes da injustiça. Um resultado... Isso é uma verdade, isso é uma verdade transcendental. Porque ainda hoje, né, a gente observa isso, né? Ou seja, né,
Uma coisa que ele, não sei, você talvez vai falar depois, mas já vou antecipar, é quando ele fala sobre a questão da verdade, né? Ele chega a afirmar que a verdade, ela não se preocupa, né, muito com as considerações, as opiniões que os homens têm sobre ela, sobre o que é certo ou o que é errado. Mas por quê? Porque até, às vezes, a justiça, por exemplo, né, essa relação da verdade e da justiça. A justiça, por exemplo, pode estar numa conduta ilícita, né? Se você tem uma lei injusta, digamos, não pagar o imposto seria uma conduta, uma atitude que estaria mais de acordo com a norma, com a determinada norma de justiça. Então, né, A própria escravidão. uma coisa muito interessante isso que ele fala, né? Muito interessante. Mas continue, Lucas. A própria escravidão, que no caso brasileiro criou uma cultura no Brasil, né? Imprimiu muita força, uma influência muito significativa na própria cultura brasileira. E eu me lembro aqui do nosso amigo Gustavo nos hábitos, Maltaz, né? Nos costumes, sim. nos Joaquim hábitos. Nabuco falou muito sobre isso, no abolicionismo. Eu me lembro aqui do nosso amigo Gustavo Maltaz, que discutindo a questão da liberdade de expressão, ele pontua o seguinte, que muitos me pedem, querem colocar a discussão exclusivamente no campo da lei atual. A lei diz assim, então essa é a verdade. É a isso que nós devemos limitar a discussão. Como é que haverá uma evolução política? Como é que haverá uma atuação legislativa para modificar leis, para modificar determinações, se elas não puderem ser questionadas? A discussão moral, né, não pode parar na superfície da legislação tal como ela está estabelecida. Senão nós nunca mudaríamos nada. Então a lei em si, porque a lei está na lei, a lei é o limite. A lei não é o limite da moral, que a lei é humana. Não, de maneira alguma. Aliás, eu tenho que dizer que nem Hans Kelsen defende essa ideia. Pelo contrário, a esfera moral, ele está fora do campo do direito, ou seja, no direito, evidentemente, quando se toma uma decisão, o juiz ele decide conforme todas as suas convicções, inclusive morais, religiosas. Por quê? Porque a decisão judicial é um ato de vontade. Resumindo, um ato de política jurídica, né? Mas não há essa coisa de que a moral está toda no direito, ou seja, isso aí realmente é uma ideia errônea, né? Que se confunde, as pessoas confundem, né? Mas é uma ideia errônea. E ele continua criticando a submissão do homem ao Estado. A massa de homens serve ao Estado dessa forma, não como homens em essência, mas como máquinas com seus corpos. Eles são o exército permanente e a milícia, carcereiros, policiais, posse-comitatos, etc. Na maioria dos casos, não há qualquer livre exercício de julgamento ou de senso moral. Ao contrário, estes homens nivelam-se à matéria bruta, madeira, terra e pedras. E talvez possam ser fabricados homens de madeira que também sirvam ao mesmo propósito. Olha aí, isso aí é uma visão até futurista, né? Porque daqui a, sei lá, 20, 30 anos, a gente vai ter clones humanos por aí, andando por aí, robôs, né? Talvez o governo, até o Estado, prescinda até de homens de carne e osso, né? Para manter o seu poder e fazer o que ele quer. Eles não merecem mais respeito que espantalhos ou montes de terra. Eles têm apenas o mesmo valor que cavalos ou cães. Mesmo assim, até mesmo esses são comumente considerados bons cidadãos. Outros, como a maioria dos legisladores, políticos, advogados, ministros e detentores de cargos, servem ao Estado principalmente com seus conhecimentos específicos. E como raramente fazem distinções morais, são tão propensos a servir ao mal sem a intenção de fazê-lo quanto a Deus. Muito poucos, como heróis, patriotas, mártires, reformadores no bom sentido e homens, também servem ao Estado com suas consciências e, portanto, necessariamente resistem a ele em sua maior parte. E são comumente tratados como inimigos por ele. Um homem sábio só será útil como homem e não se sujeitará a ser barro e fechar um buraco para manter o vento longe, mas pelo menos deixará este ofício entregue ao pó.
Aquele que se doa inteiramente aos seus semelhantes parece-lhes inútil e egoísta, mas os que se doam apenas parcialmente são reconhecidos como benfeitores e filantropos. Mais adiante. Todos os homens reconhecem o direito à revolução, isto é, o direito de recusar lealdade e de resistir ao governo quando as suas tiranias e ineficiência se tornem grandes e insuportáveis. E aí ele está falando em resistir, tanto quando se julgue possível e necessário de forma violenta, quanto da maneira que ele está inaugurando, por assim dizer, de forma original na apreciação que ele desenvolve, que é a maneira pacífica, é a desobediência civil propriamente dita. Porém, quase todos dizem que essa não é a atual situação, a situação dele no século XIX. Mas essa era a situação, pensam eles, na Revolução de 1775. Se alguém me dissesse que esse era um mau governo porque tributou mercadorias estrangeiras trazidas aos seus portos, é mais provável que eu não fizesse qualquer agitação por causa disso, pois eu posso viver sem tais mercadorias. Todas as máquinas têm seu atrito, e possivelmente isso faz bem o suficiente para compensar o mal. De qualquer forma, seria um grande mal fazer uma agitação por causa disso. Mas quando o próprio atrito vier a ter sua máquina e a tirania e o roubo se organizarem, eu digo que não devemos mais ter essa máquina. Em outras palavras, quando 1/6 da população de uma nação que se comprometeu a ser o refúgio da liberdade é constituída por escravos, e um país inteiro é injustamente invadido e conquistado por um exército estrangeiro e submetido à lei marcial, é o caso da guerra no México, penso que não é muito cedo para que homens honestos se rebelem e causem uma revolução. O que torna este dever mais urgente é o fato de que o país assim invadido não é o nosso, mas o nosso é o exército invasor. É o senso de responsabilidade moral que o Thoreau estava sentindo naquele momento. Ok, mais adiante. Em termos práticos, os que se opõem à reforma em Massachusetts não são 100 mil políticos do Sul, mas 100 mil comerciantes e fazendeiros daqui que se interessam mais pelo comércio e pela agricultura do que pela humanidade, e não estão preparados para fazer justiça com relação ao escravo e ao México, custe o que custar. Eu não brigo com inimigos distantes, é o que o Josezito falou. É a postura fácil de você só criticar uma coisa que está bem distante de você, abstrata, né? Alguma coisa abstrata, metafísica, né? Até algo surgir da própria imaginação, porque a gente sabe que nos círculos mais conservadores e reacionários tem muita imaginação aí, né, pipocando na cabeça das pessoas e ficam atrelados e bitolados com essas coisas, né? E se esquecem muitas vezes da vida real, né? Ao contrário de Thoreau. Thoreau era um pragmático, era um cara assim que vivia a vida integralmente, digamos assim, né? Não só de corpo, mas de alma, de espírito, né? Ele tentava conciliar, né, a vida prática com a sua consciência moral, né? E talvez eu possa dizer que ele realmente conseguiu fazer isso razoavelmente, não sei se totalmente, porque eu não estava lá para verificar, nem há tantos registros assim independentes sobre a vida dele, né, a não ser aquilo que ele escreveu, mas me parece que ele conseguiu, digamos, tornar, né, a sua vida coerente com seus princípios morais, e vice-versa. A mim também parece, de muitas maneiras. É por isso, por exemplo, que ele, a todo momento, né, ele critica na desobediência civil, né, essa ambivalência moral. Ou seja, a pessoa, você é como se, digamos assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele critica essa ambivalência, né? Por exemplo, né, quando ele afirma aqui, né, eu vou ler na minha tradução, viu, Lucas? Né? Um homem sábio não deixa o certo à mercê do acaso, nem deseja que ele prevaleça pelo poder da maioria. Ele diz aqui, ó, se eu me devoto a outros interesses e contemplações,
preciso primeiro ver que não os busco sentados sobre os ombros de outro homem. Ele tenta sempre se colocar num patamar de responsabilidade individual e moral frente às suas próprias ações. Seja, se eu não defendo, digamos, que um cidadão seja feito bucha de canhão, né, para praticar um ato que eu considero criminoso, como a invasão do México, né, também eu não vou, digamos, agora adotar uma causa, né, e apenas ficar no blá 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 e não que outros sofram as consequências, né? Então ele não era desse tipo. Essa crítica à ambivalência ela ganha força logo no parágrafo seguinte, quando ele diz assim: estamos acostumados a dizer que a massa dos homens não está preparada, mas a melhoria é lenta porque poucos não são mais sábios ou melhores que a maioria. Não é tão importante que muitos sejam tão bons como você, mas que haja alguma virtude em algum lugar, pois isso levedará toda a massa. Há milhares que são contra a escravidão e a guerra, mas, na verdade, nada fazem para acabar com ambas. Dizem-se filhos de Washington e Franklin, sentam-se com as mãos nos bolsos e dizem que não sabem o que fazer e não fazem nada. Que até mesmo priorizam a questão do livre comércio frente à questão mais ampla da liberdade. E calmamente, após o jantar, leem as cotações do dia do mercado, junto com as informações do México, e talvez adormeçam durante a leitura. Qual seria o valor de um homem honesto e patriota hoje? Eles hesitam, se arrependem e às vezes fazem petições, mas eles não fazem nada que mereça registro. Eles vão aguardar, bem dispostos, que outros reparem o mal, para que não tenham mais do que se arrepender. No máximo, eles depositarão na urna um voto sem valor e, com um semblante fraco, cumprimentarão timidamente a atitude certa dos demais e, de passagem, desejar-lhe-ão boa sorte. Existem 999 patronos da virtude para cada homem virtuoso, mas é mais fácil lidar com o verdadeiro possuidor de uma coisa qualquer do que com o seu guardião temporário. Tem um comentário aqui do Jânio. A impressa ele é bem sarcástico, assim, em muitas, né, muito irônico também. Ele usa muito, às vezes, o sarcasmo, mas usa muito a ironia como forma de desmascarar essa hipocrisia moral, né, que ele enxergava nos seus conterrâneos, nas pessoas da sua época. Que diria ele hoje, né? Que diria ele hoje? Tá aí o comentário do Jânio. Há impressa em todo o livro a firmeza dele em torno de sua ética. Nos governos ele via ambivalência moral o tempo todo. Isso. Na verdade, o governo para o Thoreau, né, praticamente era sem virtude, né? Ou seja, moralmente falando, o governo não podia, digamos, ser julgado por critérios morais, porque ele não tinha nenhuma moral. Os governos sempre eles tinham essa hipocrisia, né? Era a hipocrisia materializada, né? Naquelas instituições, né? Não é dever de rotina para um homem devotar-se à erradicação de qualquer erro, mesmo o maior deles. Ele tem, na verdade, outras preocupações com que se envolver. Mas é seu dever, pelo menos, ter as mãos limpas com relação a essas tais questões. E se ele não estiver mais envolvido por elas, não deve dar-lhes o seu apoio prático. Se eu me dedicar a outros objetivos ou projetos, eu devo primeiro verificar, pelo menos, que não esteja em busca de tais objetivos sentado nos ombros de outro homem, ou seja, às custas alheias. Devo primeiro descer de seus ombros para que ele também possa seguir livremente com seus projetos. Veja qual inconsistência grosseira é tolerada. Ouvi alguns de meus concidadãos dizerem: gostaria que me mandassem ajudar a acabar com uma insurreição de escravos ou marchar para o México. Veja só se eu iria. Entretanto, cada um destes homens tem, diretamente por sua lealdade, ou pelo menos indiretamente por sua boa situação financeira, a condição de enviar um substituto.
O soldado que se recusa a servir em uma guerra injusta é aplaudido por aqueles que não recusam apoio ao governo injusto que provoca a guerra, isto é aplaudido por aqueles cuja atitude e autoridade ele desconsidera e despreza. É tudo como se o Estado estivesse arrependido o suficiente para reconhecer seus erros enquanto os cometia, mas não o suficiente para deixar de cometê-los, mesmo que por alguns instantes. Assim, em nome da ordem e do governo civil, somos todos obrigados a homenagear e apoiar a nossa própria crueldade. E logo após o primeiro rubor da injustiça cometida vem a indiferença, que se dá quando passamos de uma condição imoral para, por assim dizer, uma condição amoral. E isso não é totalmente desnecessário para a vida que criamos. Mais adiante... Pode-se pensar que uma negação deliberada e prática de sua autoridade tenha sido a única ofensa nunca enfrentada pelo governo, é a desobediência civil. Já que ele não fixou penalidades adequadas e proporcionais para prevenir e coibir tais eventuais afrontas, se um homem que não tem propriedade se recusa uma única vez a recolher 9 xelins para o Estado, ele é colocado na prisão por um prazo não previsto em qualquer lei que eu conheça, e por decisão direta e a critério apenas daqueles que colocaram lá. Mas se ele roubar 90 vezes 9 xelins do Estado, ele logo ganha sua liberdade novamente. Foi o que o Josezito comentou. É aquilo que eu tinha dito. Como existem leis que são injustas, nós devemos simplesmente, por serem leis, obedecê-las ou devemos envidar esforços no sentido de propor-lhes emendas e obedecê-las somente até que venhamos a ter sucesso, ou ainda devemos transgredir as leis imediatamente. Quando os homens estão submetidos a governos como o deste país, geralmente eles pensam que o melhor é aguardar que a maioria se convença a alterá-las. Eles acham que, caso se recusem ao cumprimento dessas leis, o remédio seria pior que o mal. Mas, na verdade, é culpa do próprio governo que o remédio seja pior que o mal. Isso torna as coisas piores. Porque o governo não se torna mais eficiente e faz ele próprio as reformas necessárias? Por que não valoriza sua sábia minoria? Por que chora e resiste antes de se machucar? Por que não encoraja seus cidadãos a ficarem em alerta para apontar suas falhas e fazer melhor do que ele as teria feito? Porque sempre crucifica Cristo e excomunga Copérnico e Lutero e declara Washington e Franklin rebeldes. Mais adiante. Não hesito em dizer que aqueles que se autodenominam abolicionistas devem imediatamente retirar seu apoio, tanto pessoal quanto como de propriedade, do governo de Massachusetts, e não esperar até que se constitua pelo menos uma pequena maioria que lhes possibilitaria o direito de prevalência. Eu acho que é suficiente ter Deus do seu lado sem precisar esperar por tal maioria. Além disso, qualquer homem mais certo do que seus vizinhos já constitui uma pequena maioria. Encontro este governo americano ou seu representante, o governo do Estado, diretamente, cara a cara, uma vez por ano, não mais, na pessoa de seu cobrador de impostos. Esta é a única forma de um homem necessariamente ser procurado por ele. É estando estabelecido como eu. E quando isso acontece, ele diz claramente, reconhece-me. E o mais simples, o mais eficaz, e diante da situação específica em que então nos encontramos, o modo mais indicado para tratar com ele, de expressar a sua pouca satisfação e afeição por ele, é renegá-lo, então. Meu vizinho é o coletor de impostos. Que beleza. Meu vizinho é o coletor de impostos. E assim é justamente o homem com quem tem que lidar. Pois é, afinal de contas, com homens e não com pergaminhos onde estão escritas as leis, que eu brigo. E ele voluntariamente escolheu ser um agente do governo. Ele deve saber bem o que ele é e o que faz como oficial do governo. Tal situação traz conflitos diante do fato de ele ser também um cidadão e, sobretudo, meu vizinho. Ele precisa decidir sobre como deve me tratar, como seu vizinho por quem ele tem respeito e homem de bem, ou como um maníaco perturbador da paz. Ele tem necessidade de superar este delicado impasse. Como se relacionar oficialmente com a sua vizinhança sem se valer de uma atitude mais rude e mais impetuosa que geralmente acompanha os homens que executam o seu mesmo ofício de cobrador de impostos. Meu Deus do céu. Mais adiante, ele fala da prisão
diz que o Estado queria obrigá-lo a pagar uma certa quantia para apoiar um clérigo de uma igreja que o pai dele frequentava, mas ele mesmo nunca frequentou, pague ou será trancado na cadeia. E ele reclama e diz: eu me recusei a pagar, mas infelizmente outro homem achou por bem pagar por mim. Essa ideia dele de que ele queria que as coisas fossem levadas até as últimas consequências mesmo. Como no caso da tia dele, que pagou para ele sair da cadeia. Não via por que o Liceu não deveria apresentar sua cobrança de impostos e ter no Estado respaldo para sua demanda, assim como ocorre com a igreja. O Estado, tendo assim aprendido que eu não desejava ser considerado um membro daquela igreja, nunca mais me fez uma exigência semelhante, embora dissesse que deveria continuar adotando os critérios originalmente utilizados de cobrança. Se eu conhecesse o nome de todas as sociedades então existentes, eu poderia listar com detalhes todas aquelas em que eu nunca estive associado, mas eu não sabia onde encontrar uma lista completa. Que beleza. Aí ele fala que não pagou impostos por 6 anos, foi preso uma noite por causa disso, ele fala da questão da prisão, e ele se pergunta, uma síntese da ironia que ele faz aqui nesses parágrafos, é se as pessoas que estavam presas com ele ali naquela prisão que existia ali não eram mais decentes do que as que estavam do lado de fora. Era mais fácil encontrar uma pessoa decente dentro da prisão, porque estava se rebelando contra o Estado, do que fora. Né? Aí ele critica a inércia das pessoas do lado de fora, a falta de envolvimento delas com as questões que estavam acontecendo do lado delas. Alguns talvez até ignorassem a existência daquela prisão, ele debocha no... Essa citação, ou seja, essas reflexões sobre a prisão, claro que tem um valor poético, retórico muito grande. São bonitas as reflexões, né? E eu acredito que tenham até inspirado o Mahatma Gandhi, né? No início da sua rebelião, né, contra o domínio colonial Martin Luther inglês. King também. Martin Luther King, né? A luta Deixa eu citar aqui, por exemplo, né? Sob um governo que prende alguém injustamente, o lugar verdadeiro de um homem justo também é a prisão. A única moradia é um estado escravo na qual um homem livre pode residir com honra. Ou seja, ele coloca essa questão aí, né, como uma questão ética, né? Ou seja, né, você não fazer nada contra a injustiça, né? E você ser preso porque fez uma ação correta, fez o que é certo. Então, o único lugar eticamente adequado para você estar seria na prisão. Isso aí, inclusive, foi uma coisa que foi praticada por Gandhi várias vezes. Ele até gostava de ser preso, entendeu? Porque com a prisão dele, ele demonstrava, né, a injustiça do vice-reinato inglês na Índia, né? E com seu próprio exemplo, né, ele motivava, digamos assim, os seus cidadãos, né, os seus concidadãos, a ir pelo caminho, né, que ele chamava de Satyagraha, né? Era assim, era verdade e era uma coisa assim que era mais ou menos aquilo que o Thoreau perseguia, né? Essa conexão da verdade com a vida pessoal. Ou seja, a verdade não era uma coisa metafísica, uma coisa além da vida, né? Uma coisa apartada da vida. Era uma coisa que devia ser vivida, né, cotidianamente. Né? Então, ele inspirou, com certeza, o Mahatma Gandhi e o Luther King também, e outros, né, que surgiram depois. Nas últimas páginas do texto, a gente tem... Ele diz aqui: o governo não me preocupa muito e por isso não é motivo para mim de maiores reflexões. Não são muitos os momentos que eu vivo sob um governo, mesmo neste mundo.
Se um homem é livre de pensamentos, de fantasia e de imaginação, o que por muito tempo não lhe parece ser o caso, governantes ou reformadores imprudentes não podem interrompê-lo fatalmente. Essa é a importância da vida interior, do homem interior e da sua relação com a natureza, que é típica dos transcendentalistas. Eu sei que a maioria dos homens pensa diferente de mim, mas aqueles cujas vidas são por profissão dedicadas ao estudo desses temas ou de assuntos afins me contentam tão pouco quanto qualquer outro. Estadistas e legisladores, tão completamente dentro da instituição, nunca a contemplam de forma distinta e nua. Eles falam de mover a sociedade, mas não têm lugar de descanso sem ela. Eles podem ser homens de certa experiência e discernimento e, sem dúvida, inventaram sistemas engenhosos e até mesmo úteis, pelos quais lhes agradecemos sinceramente. Mas toda a sua inteligência e utilidade estão dentro de certos limites, não muito amplos. Eles costumam esquecer que o mundo não é governado por política e conveniência. Ele faz essa crítica à especulação, ao pensamento muito abstrato. E, para a gente encerrar, o último parágrafo diz assim: estou disposto a me submeter à autoridade do governo, mesmo aquela autoridade ainda impura, pois vou alegremente obedecer àqueles que sabem e podem fazer melhor do que eu, e em muitas coisas mesmo aqueles que não sabem nem podem fazer tão bem. Mas, para isso ser rigorosamente justo, deve ter a sanção e o consentimento dos governados. Não pode ter direito puro sobre minha pessoa e propriedade, exceto o que eu admito a ela. O progresso de uma monarquia absoluta para uma monarquia limitada, de uma monarquia limitada a uma democracia, é um progresso em direção a um verdadeiro respeito pelo indivíduo. Até o filósofo chinês foi sábio o suficiente para considerar o indivíduo como a base do império. A democracia, como a conhecemos, isso aí deve ser uma referência a Confúcio, né? Já que ele se fala na biografia dele que ele foi influenciado pelo confucionismo, pelo pensamento. Ele chega a citar Confúcio na Desobediência Civil. Ele diz, Confúcio disse: se um Estado é governado pelos princípios da razão, a pobreza e a miséria são motivo de vergonha. Se um Estado não é governado pelos princípios da razão, riquezas e honras são motivo de vergonha. Mas deve ter outras inspirações no pensamento oriental, né, que permeiam o texto, né? A democracia, como a conhecemos, é a última melhoria possível no governo. Não é possível dar um passo adiante para reconhecer e organizar os direitos do homem. Nunca haverá um Estado realmente livre e esclarecido até que ele reconheça no indivíduo um poder maior e independente e do qual derivam todo o seu próprio poder e autoridade, e o trate adequadamente. Eu me agrado ao imaginar um Estado, pelo menos, que pode se dar ao luxo de ser apenas para todos os homens e tratar o indivíduo com respeito como a um vizinho, que nem sequer pensaria em ser incompatível com a sua própria paz se alguns vivessem alheios a ele, não se intrometendo nele, nem abraçados por ele, que cumprissem todos os deveres de vizinhos e semelhantes. Um Estado que desse esse tipo de fruto e o deixasse cair tão logo amadurecesse, prepararia o caminho para um Estado ainda mais perfeito e glorioso, que também imaginei, mas ainda não foi visto em parte alguma. Isso encerra o Desobediência Civil. Tem assim, eu noto no pensamento de Thoreau, assim, alguma inspiração utópica, assim, ele era, de certa forma, um reformador, né? Então ele sonhava com certas coisas, né? Ele imaginava como é que seria, né? Mas ele era cético também em relação à sua própria capacidade de saber tudo. Ele dizia que nenhum homem pode saber de tudo, né? Ou seja, a sabedoria de poucos não é materialmente superior, né, a de muitos, né? Então ele tinha esse ceticismo em relação, né, à capacidade, né, de conhecimento, né, das pessoas, né? E isso aí, mas isso não evitava, não impedia que ele pudesse também ter alguns sonhos, né? Essa questão do Estado, por exemplo, né? Ele não chega a descrever muito bem como seria isso, pelo contrário, né? Apenas faz umas referências aí no final, né?
que são certamente compatíveis com o pensamento liberal, entendeu? Né? Ou seja, ele não é um anarquista, obviamente, mas ele defendia um individualismo muito forte. Muito forte, o que defendia um individualismo que fosse possível. Se hoje não é possível tanto individualismo, ok, mas ele defendia que esses limites, né, à liberdade, fossem evoluindo, fossem progredindo e diminuindo consequentemente, né? Ou seja, hoje os limites à liberdade são muitos. Há uma frase aqui que ele coloca atrás, deixa eu ver aqui se eu consigo localizar. Ah, está aqui, né? Ele chega a falar nessa frase, né? Ele se refere a resistir a uma força totalmente bruto-natural, ou seja, eu posso resistir a essa força com algum efeito, mas ele diz, mas não posso esperar, como Orfeu, mudar a natureza das rochas, das árvores e dos animais. E eu diria, complementaria, de certa forma, né, a natureza dos homens, como eles são naquele momento, entendeu? É preciso também ver como é que é a realidade dos homens naquele, né, exato momento em que você está pretendendo reformar, fazer evoluir as instituições. Não adianta você querer, digamos, por exemplo, num país como o Brasil, você querer agora, de supetão, assim, puf, cair de paraquedas, vamos agora ter o anarcocapitalismo, né? Isso aí é uma utopia extremada, né? Nós precisamos ser um pouco mais realistas, né? E eu acho assim que o Thoreau tinha isso de realismo. Deve ser essa vinculação dele com o mundo da natureza, esse conhecimento dos ciclos da natureza, os ciclos da vida, né? Fazia com que ele fosse uma pessoa mais pé no chão, né? Tanto que ele diz, né, as mudanças são lentas, né? Ou seja, as pessoas reclamam que o povo é despreparado, é ignorante. Mas as mudanças, como você vai mudar isso? Como você vai mudar essa realidade? Né? Não pode mudar, não tem como você mudar do dia para a noite, da noite para o dia. Né? É preciso, de certa forma, ter um pouco de espera, né? Ou de esperança, mas não só de esperança, de ação, né? Você não pode esperar que o governo faça, não pode esperar que a maioria no parlamento, no caso, na época dele, condenasse a escravidão. Entendeu? Ele dizia, bastava um simples proprietário declarar abolida a escravidão na sua propriedade. Né? Ele dizia, uma coisa bem feita está bem feita para sempre. Né? Ele chega a afirmar isso, é uma frase bonita essa aí. Né? Ou seja, o exemplo, a força do exemplo para ele, de um só homem, tinha mais valor do que de 100 liberais ou libertários, né? Ou anarcocapitalistas de cátedra, né? Desses que ficam aí só blá, 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 mas, na verdade, né, são conformistas em relação à realidade que eles querem mudar. Pessoal, eu cometi um erro. A gente tem aqui no Núcleo de Formação Liberal a oferta da possibilidade de as pessoas se inscreverem e obterem o certificado de participação. Eu não coloquei o link na transmissão de hoje. Então, eu estou oferecendo aqui para quem, por acaso, tiver interesse, pode mandar para o e-mail do Instituto Liberal de contato@institutoliberal.org.br, trazer aí o seu nome completo e dizer, nome completo, e-mail, dizer que deseja receber um certificado de participação no encontro do Núcleo de Formação Liberal de hoje. Então, repetindo, contato@institutoliberal.org.br, para quem desejar, que está nos assistindo, um certificado de participação, pode enviar para este e-mail e solicitá-lo. Eu quero agradecer
ao Jânio, que esteve conosco fazendo bastantes comentários interessantes, a todos que nos prestigiaram com a sua audiência. Cumprimentar o nosso querido Josezito, que nos dividiu conosco essa conversa. Convido o Josezito a se despedir do público que nos acompanha. Bom, espero que vocês tenham gostado. Como o Lucas disse, foi uma conversa, né? A gente não pretende aqui terminar essas discussões sobre o pensamento de Thoreau. Não dissemos a última palavra sobre o assunto. Eu acho que vocês precisam ler Thoreau, tá certo? É uma leitura muito interessante. Inclusive desse livro dele, que trata da sua experiência de 2 anos morando numa cabana junto ao Lago Walden, né? Tem essa edição aqui, viu? Me perdoe, viu, Lucas? Tem a edição do Instituto Liberal, mas essa edição aqui, ela não, tem... O Walden, o Instituto Liberal, não tem, não. Não tem. Pois é, essa edição tem o Walden, né? Ou seja, a história do Walden. Também tem digamos assim, o texto sobre a desobediência civil, e tem, para finalizar, tem uma síntese biográfica escrita por Virginia Woolf, né? Está certo? Foi publicado em 1917, no suplemento literário do Times, 12 de julho de 1917, no suplemento literário do Times, em ocasião do centenário do nascimento de Henry David Thoreau. Ela escreveu digamos assim, esse ensaio, e é muito interessante também, entendeu? É curto também, mas está contido nessa edição, que está por um preço até bacana na Amazon, segundo pude conferir. Então, boa noite a todos e até a próxima, né? Pessoal, no mês de setembro, o Núcleo de Formação Liberal não será sobre um autor. Nós vamos refletir sobre a presença do liberalismo na independência do Brasil. Nós vamos ainda internamente combinar os detalhes desses encontros e assim que nós tivermos as informações, divulgaremos. Agradecemos a todos vocês por nos acompanharem, por nos seguirem. Até o mês de setembro. Um grande abraço. Boa noite.